De escravo para governador existe uma história tão improvável, tão extraordinária, que se fosse ficção, acusariam o autor de exagerar. Mas aconteceu de verdade, e começou da pior maneira possível, com uma traição familiar que mudaria o destino de milhões de pessoas. Imagine um jovem de 17 anos, caminhando tranquilamente pelos campos, procurando seus irmãos que cuidavam das ovelhas da família. O sol brilha forte no deserto do Oriente Médio. Ele talvez esteja pensando em voltar logo para casa, para o conforto e o carinho do pai. Esse jovem se chamava José, e ele não fazia ideia de que estava vivendo os últimos momentos de sua vida como homem livre. De repente, mãos ásperas o agarram violentamente. Ele se debate, grita, mas são 10 homens contra um garoto. O pânico toma conta quando ele reconhece os rostos. São seus próprios irmãos. O terror que deve ter atravessado seu coração naquele momento é inimaginável. Essas eram as pessoas que deveriam protegê-lo, mas o ódio havia envenenado completamente seus corações. José era o filho favorito do pai, e isso tinha criado um ciúme tão profundo que se transformou em sede de assassinato. Vamos matar o sonhador, gritam alguns deles, lembrando dos sonhos que José havia compartilhado ingenuamente. Sonhos onde seus irmãos se curvavam diante dele. Rubem, o mais velho, consegue impedir o derramamento direto de sangue, mas a solução não é muito melhor. José é arrancado de suas roupas e jogado numa cisterna seca e escura. Enquanto ele grita por misericórdia do fundo daquele poço, seus irmãos se sentam friamente para comer, discutindo seu destino como se estivessem negociando a venda de um animal. Então surge uma caravana de comerciantes ismaelitas no horizonte. Judá, um dos irmãos, tem uma ideia que congela o sangue. Por que matá-lo quando podemos vendê-lo como escravo e ainda lucrar? 20 moedas de prata. Esse foi o preço que seus próprios irmãos colocaram em sua vida. Menos do que o valor de um boi saudável. José é arrastado em correntes, suas súplicas desesperadas ignoradas, enquanto assiste sua família desaparecer, para sempre no horizonte empoeirado. Os irmãos matam um cabrito, mergulham a túnica especial de José em sangue e a levam ao pai Jacó, que entra em um luto profundo, acreditando que seu filho amado foi devorado por uma fera selvagem. Enquanto isso, José viaja acorrentado através do deserto implacável rumo ao Egito, rumo ao completo desconhecido. No Egito, ele é vendido como escravo a Potifar, capitão da guarda do faraó. José tinha todas as razões do mundo para se entregar ao desespero, à amargura, ao ódio, mas algo extraordinário acontece. Em vez de definhar em autopiedade, José decide que se precisa ser escravo, será o melhor escravo possível. Ele trabalha com uma excelência e integridade tão impressionantes que Potifar percebe algo especial naquele jovem hebreu. Tudo que José toca prospera. Em pouco tempo de escravo comum, José se torna o administrador de toda a casa de Potifar, controlando todas as suas posses. Sua primeira ascensão incrível, do fundo do poço ao topo da casa de um dos homens mais poderosos do Egito. Mas o destino ainda não tinha terminado de testá-lo. A esposa de Potifar começa a perseguir José com propostas indecentes. Dia após dia, ela o seduz. Ele recusa, mantendo sua integridade mesmo sabendo que ceder seria muito mais fácil e seguro. Até que um dia, frustrada com as rejeições constantes, ela o agarra pela roupa. José foge, deixando a capa nas mãos dela, e essa mulher despeitada transforma a rejeição em acusação mortal. Ele tentou me forçar, ela grita, exibindo a capa como prova. Numa cultura onde a palavra de uma nobre egípcia valia infinitamente mais que a de um escravo estrangeiro, José não tem chance de defesa. Ele é arrastado para a prisão. Pense na crueldade desse momento. José fez a coisa certa e foi punido por isso. Traído pela própria família, agora caluniado por manter seus princípios. Se existe um teste supremo para o caráter humano, José estava passando por ele. Na escuridão úmida da prisão, seria tão fácil finalmente se render, questionar tudo, perder a fé. Mas José, mais uma vez, escolhe um caminho diferente. Ele se torna um prisioneiro modelo, ganhando a confiança do carcereiro-chefe até ser colocado no comando dos outros prisioneiros. Mesmo no lugar mais baixo possível, ele encontra uma maneira de subir ali. José conhece 2 prisioneiros especiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, ambos caídos em desgraça. Uma noite, ambos têm sonhos perturbadores. José, mantendo aquele dom misterioso de interpretar sonhos,
revela o significado. O copeiro será restaurado ao seu cargo, mas o padeiro será executado. 3 dias depois, tudo acontece exatamente como José previu. Ao copeiro restaurado, José faz um pedido simples e desesperado. Lembre-se de mim, mencione meu caso ao faraó. Mas o copeiro esquece completamente. 2 anos inteiros se passam. 730 dias de José acordando naquela cela, se perguntando se alguém no mundo se lembrava dele, se alguém se importava. Ei, Esperança, deve ter sido testada até o limite absoluto. Então, numa única noite, tudo muda dramaticamente. O faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido, tem sonhos que perturbam profundamente seu espírito. 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e doentes. 7 espigas de trigo cheias sendo consumidas por 7 espigas mirradas. Ele acorda angustiado, convoca todos os sábios e magos do Egito, mas nenhum deles consegue interpretar os sonhos. O faraó está à beira do desespero quando, finalmente, o copeiro se lembra. Majestade, há um hebreu na prisão que interpreta sonhos com precisão sobrenatural. José é tirado às pressas da masmorra. Ele se barbeia rapidamente, troca as roupas de prisioneiro por vestes limpas e é levado diante do faraó. Imagine a pressão desse momento, anos de sofrimento. E agora tudo depende dos próximos minutos. Um erro e ele volta para a prisão. Ou pior. Mas quando o faraó conta seus sonhos, José não hesita. Com clareza impressionante, ele interpreta: 7 anos de fartura extraordinária virão sobre o Egito, seguidos de 7 anos de fome tão devastadora que fará as pessoas esquecerem a abundância anterior. Mas José não para na interpretação. Com a sabedoria acumulada através de anos administrando a casa de Potifar e organizando a prisão, ele apresenta um plano detalhado e brilhante. Durante os 7 anos de fartura, o Egito deve armazenar sistematicamente 1/5 de toda a colheita. Quando a fome chegar, eles não apenas sobreviverão, mas prosperarão enquanto outras nações definham. Faraó fica tão impressionado com a sabedoria e presença desse jovem hebreu, que toma uma decisão absolutamente chocante. Ali mesmo, diante de toda a corte egípcia, ele remove seu anel de autoridade e o coloca no dedo de José. Ele o nomeia governador de todo o Egito, segundo apenas ao próprio faraó. José tem 30 anos, de uma cela de prisão ao segundo homem mais poderoso de uma superpotência mundial. Tudo em um único dia. E José governa com maestria absoluta. Durante os 7 anos de abundância, ele implementa seu plano com precisão. Cidades inteiras se tornam armazéns gigantes de grãos. Quando a fome finalmente chega, exatamente como previsto, o Egito está preparado enquanto nações ao redor imploram por comida. A fome se espalha pela região inteira, atingindo inclusive Canaã, onde a família de José luta para sobreviver. Sem opções, os irmãos de José viajam ao Egito para comprar grãos. Eles são levados à presença do governador e se curvam, com o rosto no chão, pedindo permissão para comprar comida. José os reconhece imediatamente. Os sonhos da juventude se cumprem literalmente diante de seus olhos. Mas eles não fazem a menor ideia de quem é aquele poderoso governador egípcio que tem o poder de vida e morte sobre eles. José não revela sua identidade. Através de encontros tensos e carregados de emoção, ele testa seus irmãos, querendo saber se o tempo mudou seus corações. Finalmente, quando Judá, o mesmo que sugeriu vendê-lo, oferece sua própria liberdade, no lugar do irmão mais novo Benjamim, José não consegue mais se conter. Ele manda todos os egípcios saírem da sala e, em lágrimas que represam 22 anos de dor, revela sua identidade. Eu sou José, meu pai ainda vive. O terror que toma conta dos irmãos é absoluto. Este homem tem poder total para destruí-los, e eles sabem que merecem. Mas então José pronuncia palavras que transcendem todo o sofrimento, toda a traição, todos os anos de injustiça. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem, para que muitas vidas fossem salvas, como vemos hoje. Cada traição, cada injustiça, cada noite na prisão tinha um propósito que José não podia ver enquanto vivia os momentos escuros. Se não tivesse sido vendido, não estaria no Egito. Se não estivesse na casa de Potifar, não teria desenvolvido habilidades administrativas excepcionais. Se não tivesse sido preso injustamente, não teria conhecido o copeiro. Se o copeiro não o tivesse esquecido por 2 anos, ele teria saído da prisão antes dos sonhos do faraó. Cada peça quebrada de sua vida era essencial para salvar. Não apenas o Egito,
mas milhões de vidas, incluindo a própria família que tentou destruí-lo. José trouxe toda a sua família para o Egito, onde prosperaram sob sua proteção. Ele viveu 110 anos, vendo gerações florescerem. Mas seu verdadeiro legado não são os anos de vida ou o poder que exerceu. É a prova viva de que o poço onde você está hoje pode ser o degrau para o palácio de amanhã, e que as mãos que te empurraram para baixo não têm poder sobre até onde você vai subir. Se esta história tocou seu coração, se você está no meio do seu próprio poço e precisa de esperança, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Escreva nos comentários qual parte da jornada de José mais impactou você. E lembre-se, sua história ainda não terminou. Seus capítulos mais difíceis podem estar escrevendo seu maior testemunho.